Olá, tudo certinho? Eu espero que sim. A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja com todos. Que bom ter vocês aqui comigo na sala da minha casa para juntos nós tecermos na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres da Bíblia. O que podemos aprender com elas? Isso mesmo, este é o nome do nosso quadro e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para juntos nós conhecermos mais uma mulher que fez história no seu tempo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luana, muito prazer. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e compartilhar se você gostar desse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher mencionada uma vez só na Bíblia, mas podemos extrair valiosas lições para os nossos dias modernos. Ela vai nos ensinar que podemos ser mulheres cheias de Deus, servindo a igreja e aos nossos irmãos. Sabemos que em toda a história da igreja primitiva existiram mulheres de fé que fizeram a diferença no seu tempo e alcançaram o favor do Senhor. E a nossa história de hoje é sobre uma delas. Seu nome é Febe. Ela é encontrada lá no Novo Testamento, na carta de Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. As Escrituras vai dizer assim: recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Eu usei a tradução Almeida Corrigida, tá bom? Bom, essa leitura é bem objetiva e prática, não é verdade? Essa recomendação ela é bem objetiva e prática, não é verdade? Paulo teve prazer em recomendar essa irmã, pois o seu exemplo era digno de confiança. Bom, vamos ver o que significa o seu nome? O seu nome, Febe, deriva-se da mitologia grega e significa pura ou radiante, como a lua. Paulo a descreve como uma serva, ou ajudadora. Ela pode ter sido também uma patrocinadora de recursos financeiros. Foi uma cristã gentil, uma serva do Senhor e uma grande ajudante do apóstolo Paulo em seu trabalho missionário. Ela servia na cidade portuária de Cencreia, uma antiga cidade que ficava situada mais ou menos 8 quilômetros a sudeste da moderna Corinto, na Grécia. Alguns estudiosos acreditam que foi Febe a portadora da carta aos romanos, pois nesta ocasião ela teria viajado a Roma, possivelmente a negócios. Um desses teólogos, Paulo, então, sabendo que ela passaria por Corinto, aproveitou a ocasião para escrever e enviar uma carta aos irmãos de Roma. Ele não apenas apresenta Febe como uma simples irmã, mas faz questão de contar as qualidades, bem como os serviços prestados por ela, tais como serva, ajudadora e como ela desempenhou um papel importante na igreja primitiva. Paulo também pede para que a igreja em Roma receba ela com hospitalidade e comunhão, auxiliando ela a respeito da política e também das leis romanas. Eu separei aqui 6 lições que podemos aprender com a vida de Febe. Vamos saber quais são essas lições? Primeiro, serviço altruísta. Febe servia a igreja primitiva. Ela nos ensina a importância do serviço altruísta na comunidade cristã, mostrando que todos têm um papel a desempenhar no serviço a Deus e aos outros. Febe não media esforços para servir ao Senhor, fosse com ele, com o seu tempo ou com os seus recursos financeiros. Nós somos convidadas hoje a exercer a mordomia na igreja. O que seria exercer a mordomia? Seria servir a igreja e aos nossos irmãos nas suas necessidades. A segunda lição que nós aprendemos com a vida de Febe é liderança feminina. A menção de Febe no serviço da igreja nos traz uma visão importante sobre a liderança feminina. Alguns até intitulam como diaconisa. Assim, a própria tradução, a nova tradução da linguagem de hoje traz também traduzido como diaconisa, desafiando alguns estereótipos
alguns estereótipos de gêneros que demonstram que as mulheres desempenham papéis de liderança e influência na igreja primitiva. Isso destaca a igualdade de oportunidades no ministério cristão. Claro, meus queridos, meus irmãos, eu estou aqui mencionando algumas lições que aprendemos na vida de Febe e eu não quero entrar em assuntos polêmicos a respeito do ministério das mulheres na igreja, né? Nós temos um pensamento, nós temos uma teologia e nós seguimos essa teologia. Mas é certo que as mulheres tiveram grande influência na igreja primitiva, não é verdade? Bom, a terceira lição que nós aprendemos com a vida de Febe é que ela era uma patrocinadora da igreja primitiva. Bom, o apóstolo Paulo se referiu a Febe como uma ajudadora, uma patrocinadora. Todos sabemos que um patrocinador é alguém que ajuda com recursos financeiros. Provavelmente ela era uma mulher de negócios, talvez muito bem sucedida, com grande estima na sua comunidade. E como isso seria possível, ela então usava do seu próprio dinheiro para ajudar aos estrangeiros e até mesmo a Paulo, como ele mesmo diz, que ela acolheu muitos irmãos e até mesmo ele. Ela deve ter aberto as portas de sua casa para acolher a quem estivesse precisando de abrigo, permitindo também que fosse realizado cultos em seu lar, como era costume ali da igreja primitiva. Essa atitude de Febe nos motiva a também contribuir mais para o reino do Senhor, seja com os nossos recursos financeiros, com o nosso tempo, com tudo que nós podemos ofertar ao Senhor e servir a igreja. Tudo que fazemos aos pequeninos aqui nessa terra, estamos fazendo para quem, meus queridos? Para o Senhor. Como o versículo diz: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Espera. A quinta lição que nós aprendemos é unidade na igreja. Paulo envia Febe para a igreja em Roma, destacando a importância da cooperação, da unidade entre as igrejas locais. Isso nos ensina a importância de trabalharmos juntos, sabe? Como uma engrenagem, como parte de um corpo que somos, sendo Cristo a nossa cabeça e unidos através de Cristo. Nós precisamos entender, minhas queridas irmãs, que somos membros um dos outros e necessitamos, dependemos um dos outros. Precisamos viver em unidade, sem disputas, vivendo como o salmista nos ensinou, em união. A quinta lição que Febe nos ensina é: ela era uma mulher de caráter nobre. Notamos que Paulo, minhas irmãs queridas, recomenda Febe com tanta segurança e confiança, demonstrando que realmente conhecia aquela mulher, sabia que podia a recomendar para o povo de Deus. Provavelmente, nos dias que Paulo passou perto dessa mulher, ele conheceu ela, ele soube exatamente que ela era uma serva de Deus, que ela era uma mulher piedosa, uma mulher que exercia a mordomia com um coração sincero, demonstrou grande influência e temor a Deus e apresentou um caráter nobre, digno da confiança de Paulo e da credibilidade da carta de recomendação. Então, nós podemos ver que naquela época viajar era um negócio muito arriscado, né? Principalmente por ser uma mulher sozinha. Não era fácil encontrar um lugar seguro para se hospedar. A carta de Paulo, irmão, serviu como uma certidão, né? Como nós conhecemos hoje como antecedentes criminais, não é verdade? Essa atitude de Paulo era uma forma de gratidão por tudo que aquela serva de Deus piedosa, a senhora Febe, tinha feito por ele e pelos demais. Será, meus queridos, que alguém pode nos recomendar? Será que nós transparecemos tanta confiança, um caráter nobre, né? Será que nós também receberíamos essa recomendação como Paulo fez a essa amada irmã? Devemos aprender com Febe, sermos pessoas sinceras, com caráter nobre, crentes verdadeiros em Deus, para que possamos ganhar confiança dos nossos líderes, dos nossos patrões, dos nossos cônjuges, da nossa família e todos aqueles que estão à nossa volta. E o mais importante, é o coração de Deus, é nos apresentarmos a Deus de forma com que Ele se alegre conosco. A sexta lição que nós aprendemos com essa grande mulher era que ela era de confiança.
Nós sabemos da importância da carta aos Romanos. Ela é considerada uma obra teológica e somente alguém de muita confiança de Paulo poderia ficar responsável para entregá-la. A viagem que Febe estava para fazer seria uma viagem que levaria dias, sendo feita por mares e vias terrestres. Era uma grande responsabilidade. Porém, Paulo, conhecendo Febe, lhe confiou esta carta. Qual é o nosso grau de confiança? Como cristãos, precisamos exalar confiança, sermos sinceros em tudo o que fazemos. Nós servimos um Deus de verdade, nós servimos um Deus da verdade. Então nós precisamos também ser verdadeiros e as pessoas precisam ter confiança em nós. A vida de Febe, minhas queridas, é um exemplo inspirador de serviço, liderança, unidade, bom caráter, pessoa de confiança. O seu exemplo nos encoraja a servir, a apoiar, tanto financeiramente quanto com os nossos esforços, né? Mantendo a nossa integridade e mostrando o nosso testemunho cristão. É isso, minhas irmãs, que nós aprendemos com essas 6 lições sobre a vida de Febe. Uma pessoa que serviu a sua igreja, que serviu os seus irmãos, que serviu o povo de Deus e, acima de tudo, serviu a Deus. E com certeza ela vai receber o galardão de todo o seu trabalho. É isso, minhas queridas. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui, mas o Espírito Santo, este sim, ele ficará falando ao meu e ao seu coração. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.